Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Márcio Fernandes e é com grande alegria que iniciamos hoje um estudo profundo e esclarecedor sobre a doutrina do Espírito Santo. A pneumatologia, este material faz parte do nosso seminário teológico evangélico e também do nosso curso de formação em psicanálise clínica contemporânea. Quero agradecer o apoio fundamental da Primeira Igreja Batista na Vila do Pinheiro, que torna este trabalho possível. Vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus de forma simples e descomplicada. E a primeira pergunta que nos guia é: quem é o Espírito Santo? Muitos pensam nele como uma força ou uma energia, mas a Bíblia é clara. Ele é uma pessoa divina, distinta do Pai e do Filho. Em 1 Coríntios 12, verso 11, vemos que ele distribui os dons como lhe apraz. Ou seja, ele tem vontade própria, uma característica essencial de uma pessoa. Mas como podemos ter certeza de que o Espírito Santo é uma pessoa? A Bíblia nos dá várias provas. Em Romanos 8, 27, Paulo diz que o Espírito sonda os corações e intercede por nós, mostrando que ele é dotado de inteligência. Em João 14 e 26, Jesus promete que o Consolador nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de suas palavras, o que demonstra sua capacidade de se comunicar conosco. Em Efésios 4:30, somos advertidos a não entristecer o Espírito Santo, revelando que ele possui sentimentos, emoções e, como já vimos, ele tem vontade própria, inteligência, comunicação, sentimentos e vontade. Essas são marcas inconfundíveis de uma personalidade. Agora, uma questão crucial: o Espírito Santo é Deus? Sim! Absolutamente. Em Atos 5, vemos a história de Ananias e Safira. Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? E logo em seguida, no verso 4, ele conclui: não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro equipara mentir ao Espírito Santo a mentir ao próprio Deus. Além disso, em 2 Coríntios 3:18, o apóstolo Paulo o chama diretamente de Senhor, um título de divindade. As evidências de sua divindade não param por aí. Vamos provar isso com as Escrituras. Mateus 1:18 nos conta que Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Um ato criativo que só Deus poderia realizar. Em 2 Pedro 1:21, lemos que os profetas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, mostrando que ele é o autor divino das Escrituras. E voltando ao Antigo Testamento, no Salmo 33:6 e no Salmo 10:4 e 30, vemos o Espírito de Deus participando ativamente da criação do universo e da sustentação da vida. Esses são feitos exclusivos de Deus. Se ele é Deus, ele possui todos os atributos de Deus Pai? A resposta é sim. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo compartilha das mesmas qualidades divinas. No Salmo 139, versos 7 a 10, o salmista pergunta: para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele conclui que não há lugar no céu, na terra ou no abismo onde o Espírito não esteja. Isso é onipresença. Em 1 Coríntios 2:10-11, Paulo afirma que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, revelando sua onisciência, seu conhecimento infinito. E em Romanos 8:11, lemos que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará nossos corpos mortais. Isso é onipotência, poder ilimitado. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Assim como o Pai e o Filho. Uma pergunta muito interessante é se as ações do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento são iguais. A resposta é não. Há uma diferença fundamental. No Antigo Testamento, vemos o Espírito agindo de forma específica e muitas vezes temporária. Por exemplo, em 1 Samuel 10, o Espírito do Senhor se apossou de Saul para que ele profetizasse e cumprisse um propósito específico. Ele vinha sobre as pessoas para capacitá-las para uma tarefa. Já no Novo Testamento, a ação é diferente. A promessa de Cristo se cumpriu. 1 Coríntios 3:16 e Romanos 8:9. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo passou a habitar no crente. Não é mais uma ação externa e momentânea, mas uma presença interna e contínua. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Essa é uma das maiores bênçãos da nova aliança. Mas por que essa mudança? Por que a ação do Espírito é diferente no Novo Testamento? O próprio Jesus nos explica em João capítulo 16.
Ele diz aos discípulos que era necessário que ele fosse para o Pai, pois se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. A vinda do Espírito para habitar nos crentes estava condicionada à ascensão de Cristo. Em João 7,39, o texto reforça isso, dizendo que o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A obra completa de Cristo na cruz, sua ressurreição e glorificação abriram o caminho para essa nova e maravilhosa forma de o Espírito atuar. Qual é, então, o papel do Espírito na nossa conversão? É absolutamente central. Em João 16, versos 7 a 11, Jesus diz que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para a nossa condição de pecadores, para a justiça perfeita de Cristo e para o juízo que virá. Sem essa obra de convencimento, ninguém se arrependeria. Além disso, 1 Coríntios 2 nos ensina que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. É o Espírito que nos dá iluminação e discernimento espiritual para entendermos e recebermos o Evangelho. Chegamos a um ponto que gera muitos debates. O falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo? Dentro da nossa visão e dos princípios batistas, e com base na palavra, entendemos que não. Em 1 Coríntios 12, versos 10 e 11. O falar em línguas é claramente listado como um dos dons espirituais, distribuído pelo Espírito como lhe apraz. O texto deixa claro que nem todos recebem o mesmo dom, portanto não podemos afirmar que um dom específico seja a evidência única e obrigatória para todos os crentes. Se não são as línguas, qual é a evidência bíblica de que alguém foi batizado no Espírito Santo, de que o Espírito habita naquela vida? A resposta é clara e poderosa, e está em Gálatas 5, verso 22. A evidência é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A maior evidência da presença do Espírito em nós não é um sinal espetacular, mas uma vida transformada. É a mudança de caráter, o crescimento à imagem de Cristo. É isso que prova ao mundo que somos habitados por Deus. Espero que este estudo tenha abençoado sua vida e esclarecido suas dúvidas. A doutrina do Espírito Santo é rica e fundamental para a nossa caminhada cristã. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu gostei. Compartilhe com seus amigos e irmãos na fé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Fiquem na paz.